Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Antônio Sanches e vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil. Nesse vídeo, eu vou falar com vocês sobre o recurso de embargos de declaração. Lembrando que aqui estão os endereços das minhas redes sociais, mas você também consegue estar inscrito no meu canal clicando nesse botãozinho aqui no seu canto inferior direito. Clica, se inscreva. Você vai estar atualizado clicando na atualização, no sininho. Você vai estar atualizado a respeito dos vídeos que semanalmente a gente coloca aqui no canal. Pois bem, vejamos o recurso de embargos de declaração. Um recurso bastante peculiar, porque ele mexe com algumas estruturas que outros recursos não mexem no sistema dos recursos no Código de Processo Civil. Pelo seguinte, quando a gente está falando lá, por exemplo, dos princípios recursais, tem aqui um vídeo no canal falando dos princípios recursais, a gente fala lá da unirrecorribilidade ou singularidade, aquela ideia de que, em regra, só cabe um recurso contra cada decisão. E aí dá uma olhada lá que eu acrescento, só cabe um recurso contra cada decisão para determinada finalidade. Por que para determinada finalidade? Justamente porque o recurso de embargos de declaração, ele quebra esse negócio de só cabe um recurso contra cada decisão. Por quê? Recurso de embargos de declaração cabe contra qualquer decisão. Porque ele é um recurso que tem uma finalidade integrativa. Ele tem uma finalidade de melhorar a decisão. Okay? Então, caminhando aí para o conceito do recurso de embargos de declaração, é um recurso que busca sanar problemas técnicos da decisão recorrida. Então, ele não busca reformar, ele não busca anular. Ele não tem, em regra, efeito modificativo. Ele tem, em regra, efeito integrativo. Vai buscar sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Aí você fala, mas Antônio, o juiz pode corrigir de ofício erro material. Verdade, ele pode. Mas se ele não o fizer, cabe recurso de embargos de declaração para isso. Okay? Então, esse é basicamente o conceito do recurso de embargos de declaração. A análise do conceito se confunde com a análise das hipóteses de cabimento deste recurso, que estão aqui nessas 4 possibilidades que estão descritas lá no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Obscuridade. Obscuridade, falta de clareza, não é? Então, tem alguma coisa na decisão que não está clara. Qual decisão, Antônio? Qualquer. Qualquer decisão jurisdicional de qualquer instância, em qualquer grau de jurisdição, aceita a interposição ou oposição, como diz o Código, de recurso de embargos de declaração. Decisão interlocutória, sentença, acórdão, decisão monocrática não importa, porque os vícios que os embargos de declaração se propõem a sanar são vícios que impedem a eficaz aplicação da decisão jurisdicional. Por isso, em qualquer hipótese, é cabível recurso de embargos de declaração para sanar obscuridade, por exemplo. Obscuridade, como eu já te disse, falta de clareza. Tem alguma coisa escrita lá que não está muito clara, está ininteligível. Não dá para entender o que está escrito lá. Aí seria a hipótese de embargos de declaração. Também contradição. Não é? Você sabe que a sentença ela precisa ter coesão. Sentença, o acórdão, uma decisão, os fundamentos levam a uma conclusão. Então não dá, por exemplo, para o magistrado julgar procedente o pedido e condenar o autor ao pagamento dos ônus da sucumbência. Não dá, por exemplo, para o magistrado reconhecer nos fundamentos da sentença que houve coação e julgar improcedente o pedido de anulação por coação. Então, havendo contradição, embargos de declaração para sanar este problema. Além disso, também, erro material. O erro material é aquele erro mecânico, o erro de digitação, por exemplo. Então, a vírgula sai no lugar errado. O nome, Antônio Sanches, ao invés de sair com um S no final, como é o meu caso, o meu nome, saiu com um Z. Isso, inclusive, é permitido ao magistrado corrigir de ofício. Mas, se ele não o fizer, embargos de declaração. Mas, a maior hipótese
de aplicação prática do recurso de embargos de declaração efetivamente é a omissão. Muito cuidado com a omissão. Omissão não é negar, porque se o juiz negou, ele se manifestou. Se o juiz negou, ele julgou. A omissão é a ausência de manifestação sobre algo que deveria ter sido objeto de manifestação. Vamos analisar algumas hipóteses exemplificativas do que é omissão. Essas que o código nos coloca são sugestões. Existem outras sempre que houver falta de manifestação do magistrado a respeito de um ponto sobre o qual ele deveria se manifestar, seja esse dever de ofício ou a requerimento, não importa. Então é possível sim a omissão, mesmo que o magistrado não se manifeste sobre algo que não foi requerido. Porque se algo que não foi requerido, porém deveria ter sido examinado de ofício, existe uma omissão. Vamos analisar então as hipóteses. Como eu já coloco para vocês aqui, hipóteses exemplificativas, ou seja, existem outras além dessas previstas pelo Código. Decisão que deixa de se manifestar a respeito de tese firmada em casos repetitivos. Aí você vai falar assim, Antônio, o que são casos repetitivos? Incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso extraordinário e recurso especial repetitivos. Aonde está isso? No artigo 928 do Código de Processo Civil. Então, 928 estabelece o que se consideram casos repetitivos. IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, recursos extraordinário e especial repetitivo. Okay? Nesses casos, obviamente, só existe a omissão quando o magistrado deixa de se manifestar sobre recursos que seriam aplicáveis. Não é? Se são recursos, se são julgamentos repetitivos que não teriam aplicabilidade para aquele caso concreto, não há necessidade de manifestação. Okay? Além disso, também é omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em assunção de competência, que é outro também precedente vinculante. Óbvio, assunção de competência não é repetitivo. Né? Depois, você vai ver lá o vídeo aqui no canal que fala sobre assunção de competência. É inclusive o que diferencia a assunção de competência do IRDR. No IRDR eu preciso de repetição. Na assunção de competência eu não tenho repetição. Mas eu tenho um caso importante. E por isso, o 927 do Código de Processo Civil elege a assunção de competência como um dos mecanismos de criação de precedente vinculante. Então, criado um precedente vinculante por força do julgamento de um incidente de assunção de competência, é óbvio que deve ser aplicado se houver identidade fática. Por esse motivo, em não sendo aplicado, não sendo manifestado o incidente de assunção de competência pelo magistrado naquele processo, sim, existe omissão e essa omissão torna a decisão passível de recurso de embargos de declaração. Além disso, também é omissa a decisão que incorre em qualquer das condutas descritas no parágrafo 1º do artigo 489. Parágrafo 1º do artigo 489, um dos dispositivos mais minuciosos do Código de Processo Civil. Tem ali uma verdadeira receita de bolo de como, na verdade, como não proferir uma sentença. Porque o parágrafo 1º do 489, ele estabelece quais condutas não podem ser tomadas por qualquer magistrado ao fundamentar qualquer decisão. Se fizer isso, além de haver a possibilidade de anulação da decisão por falta de fundamentação, e isso você já viu lá no estudo da apelação, quando nós falamos do parágrafo 3º do artigo 1013, também lá no vídeo sobre efeitos recursais, quando eu falei lá do efeito devolutivo, aqui, antes de você chegar a anular a decisão, você pode tentar ajudar a complementar a decisão sanando essa omissão. E você faz isso por meio do recurso de embargos de declaração. Vamos relembrar as hipóteses do parágrafo 1º
do artigo 489 do Código de Processo Civil. Vejamos lá. Aquela decisão que se limita a indicar, reproduzir ou parafrasear, contar em outras palavras, ato normativo, sem explicar no que aquele dispositivo se relaciona com a causa. Também comete essa falta de fundamentação a utilização de conceitos jurídicos indeterminados, okay, que não se aplicam ao caso. Quando o magistrado aplica um conceito indeterminado, uma cláusula aberta, ele tem que explicar por que aquilo se aplica àquele caso em julgamento. O mesmo se diga para motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão. Então, não pode o magistrado, ao julgar, colocar frases genéricas, frases que seriam passíveis de fundamentar qualquer tipo de decisão. Se o fizer, temos uma omissão. Além disso, aquela decisão que não enfrenta todos os argumentos capazes de, ainda que hipoteticamente, infirmar a conclusão adotada. Ok? Muito cuidado aqui. O magistrado, ele não é obrigado a atacar, a abordar, a analisar todas as alegações da pretensão do autor e todas as alegações da defesa. Não. Porque dentre todas as alegações do autor, se o magistrado se convenceu de uma delas, para julgar procedente o pedido, nesse exemplo, obviamente ele vai ter que usar aquela fundamentação, já que ele acolheu aquela tese deduzida pelo autor, e o magistrado precisa, para fazer isso, atacar todas as defesas que se oporiam àquela tese veiculada pelo autor. Okay? Então, aí sim, para ele julgar procedente o pedido com base na argumentação X, ele precisa afastar todas as defesas que atacavam a argumentação X. Tá? Não há necessidade, repito, de que o magistrado analise todas as teses veiculadas pelo autor e todas as teses veiculadas pelo réu. Porém, todas as teses contrárias ao posicionamento que o magistrado adotou na decisão, sim, ele deve dizer, ele deve afastar. Por óbvio, porque só assim ele está analisando a pretensão que ele está julgando e todas as matérias veiculadas de defesa. Okay? Além disso, também tem omissão quando o magistrado invoca enunciado de súmula ou precedente jurisprudencial sem identificar os fundamentos determinantes. Okay? Então, basicamente, é dizer, olha, estou aplicando este precedente vinculante, estou aplicando este precedente não vinculante, estou aplicando essa súmula, porque as bases fáticas são as mesmas. Então, o magistrado não pode simplesmente aplicar uma súmula dizendo questões genéricas, dizendo argumentos genéricos. Ele tem que aplicar a súmula dizendo por que se identificam as hipóteses fáticas daquele caso com as hipóteses fáticas analisadas na súmula. A gente tem aqui no canal alguns vídeos que comentam súmulas e lá vocês conseguem verificar quanto que a análise dos precedentes fáticos que ensejaram a súmula é importante para você entender por que a súmula se aplica e muitas vezes aonde essa súmula se aplica. Veja lá quando eu falo de sucumbência recursal, quando eu estou falando dos requisitos de admissibilidade dos recursos, sucumbência recursal, análise da súmula 326 do STJ, que em tese afastaria o recurso interposto pela forma adesiva nas ações de danos morais. Okay? Isso você encontra lá no vídeo que trata dos efeitos dos recursos e também naquele vídeo que trata da forma adesiva de interposição recursal. Continuando aí, também, então, olha lá, no anterior, o magistrado invoca o precedente sem identificar os fundamentos. Também, quando ele deixa de aplicar
sem demonstrar a distinção. Okay? Então, esses dois momentos, essas duas regras que eu estou colocando para vocês aí, são regras contrárias. São dois lados diferentes da mesma moeda. Se ele aplica um precedente sem identificar, temos omissão. Se ele deixa de aplicar um precedente sem demonstrar a distinção, o famoso distinguishing lá, que foi trazido tanto do direito anglo-saxão, também existe uma omissão. Porque se aparentemente existe a mesma base fática, ele tem que aplicar o precedente jurisprudencial. Ele pode não aplicar, fundamentando por quê que aquele caso se distingue dos demais tratados naquele precedente que ele não aplicou. Então aí nós temos as hipóteses de ofensa à fundamentação, as condutas descritas no parágrafo 1º do artigo 489, todas elas que geram omissão, autorizando o manejo do recurso de embargos de declaração. Vamos continuar então falando aí dos efeitos. Tem uma coisa bastante interessante em se tratando de efeito do recurso de embargos de declaração. O código vai falar que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de qualquer outro recurso. Com a devida vênia, o código não precisava falar que não tem efeito suspensivo, porque isso já está escrito no caput do artigo 995 do Código. Todos os recursos não têm efeito suspensivo, salvo quando a lei diz ou quando o magistrado concede. Então, para dizer que não tem efeito suspensivo, não precisa outro dispositivo, basta o caput do 995. Okay? Agora, tudo bem, interromper o prazo recursal, por óbvio. Vamos imaginar, então, uma sentença que, você sabe, desafia apelação. Só que antes da interposição da apelação, a parte quer interpor ou opor embargos de declaração. Note, a apelação, salvo as hipóteses do parágrafo 1º de 2012, a apelação tem efeito suspensivo opi legis. Já te falei lá no vídeo que trata de efeitos. Quando a lei atribui efeito suspensivo, quando você tem lá o efeito suspensivo opi legis, o efeito não começa a vigorar na interposição da apelação. O efeito começa a vigorar com a publicação da decisão. Então, se é uma sentença cujo recurso, a apelação, tem efeito suspensivo opi legis, ela é publicada e não produz efeitos. E aí vem o recurso de embargos de declaração. Não faria sentido, pelo fato dos embargos de declaração não ter efeito suspensivo, não faria sentido a execução ser possível durante ali os embargos de declaração e depois do julgamento dos embargos de declaração haver efetivamente a suspensão dos efeitos por força do efeito suspensivo opi legis da apelação. Não faz sentido. Okay? Então, o que eu coloco aqui para vocês? Okay? Quais são os efeitos do recurso de embargos de declaração? Ele atrai os mesmos do recurso subsequente. Okay? Então, neste exemplo que eu estou te dando, qual é o recurso subsequente? É apelação. É apelação. Então, como a apelação tem efeito suspensivo opi legis, este recurso de embargos de declaração interposto contra a sentença, ele aproveita o efeito suspensivo opi legis. Okay? Então, é óbvio, se você vai interpor ou opor, como o código quer, embargos de declaração contra uma interlocutória, qual seria o recurso seguinte? Agravo de instrumento. Imaginando lá que seja uma interlocutória agravada. Qual seria o recurso seguinte? Agravo de instrumento.
o agravo de instrumento tem efeito suspensivo ou legis? Não, não tem. Então esse embargo de declaração também não tem. E aí você tem a aplicação dessa regrinha do código que fala que eles não têm efeito suspensivo, os embargos de declaração. Mas volto a dizer, não precisaria, porque o caput do 995 já fala isso. Percebe? Então, se o recurso seguinte não tem suspensivo, os declaratórios também não têm. Mas se o recurso seguinte tem suspensivo ou legis, e isso só acontece na apelação, os embargos de declaração aproveitam aquele efeito suspensivo da apelação, de maneira que a sentença, desde que publicada, durante a interposição, a tramitação e até o julgamento dos declaratórios, ela não produz efeitos, porque ela está aproveitando o efeito suspensivo ou legis da apelação que será interposta. Okay? E aí, julgado o recurso de embargo de declaração, intimadas as partes, continua suspensa a sentença, porque ali começa, já que foi interrompido, zerou o cronômetro, então começa a correr o prazo de 15 dias úteis para a interposição da apelação. Enquanto todo esse tempo, enquanto tudo isso acontece, a sentença não produz. Okay? Então, isso aí, nós temos o aproveitamento dos efeitos do recurso subsequente. E uma coisa bastante interessante, discussão de algumas decisões sobre a vigência do Código passado, okay? Que já encontra bastante solução na jurisprudência. A interrupção do prazo, né? Porque os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição dos recursos subsequentes para todas as partes, não só para aquela parte que recorreu. Okay? Então, se eu tenho um processo contra você e eu oponho recurso de embargos de declaração contra a sentença, o meu prazo para apelar está zerado, está interrompido, e o seu também está interrompido. Entendimento absolutamente majoritário na jurisprudência. Okay? E o Código, de certa forma, acolheu, porque ele fala: o recurso interrompe o prazo para a interposição de qualquer recurso subsequente. Okay? Mas notem, vejam que para prazos recursais para todas as partes. Jurisprudência bastante forte, no sentido de que não para o prazo para atos não recursais. Então vamos imaginar aqui uma decisão de indeferimento, ou deferimento, como queiram, de tutela cautelar antecedente. Okay? Nesse caso, o recurso cabível é o de agravo de instrumento. Imaginem que, proferida a decisão interlocutória que concede ou não concede a tutela cautelar, uma das partes opõe a recurso de embargos de declaração. Como o Código fala, os embargos de declaração então interrompem, zeram a contagem e fica paralisada a contagem no zero para outros recursos. Nesse exemplo, agravo de instrumento. Mas o prazo para a contestação não está interrompido. Então, ainda que a parte tenha manejado embargos de declaração contra a interlocutória que deferiu ou indeferiu a tutela cautelar antecedente, o prazo para contestação já está correndo. E a não apresentação da contestação no prazo vai gerar revelia e, eventualmente, os efeitos da revelia. Okay? Então, é isso que eu coloco para vocês aqui. Não interrompe para atos não recursais. Exemplo, contestação. Contestação. Não há preparo, porque ele fica ali no próprio âmbito do juízo prolator e o procedimento é bastante simplificado. Muito cuidado, meus amigos, é o único recurso que tem um prazo diferenciado e nisso o Código facilitou bastante a nossa vida. Todos os recursos, diz o artigo 1003, parágrafo 5º, têm prazo de 15 dias, úteis, né, conforme o Código estabelece lá na parte geral. Menos os embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias, úteis também. A interposição, eu gosto
eu gosto de utilizar a palavra interposição para recursos. E os embargos de declaração constituem recurso. Mas o código usa a expressão oposição. Ok? Então, para não ter dúvida, eu coloco as duas modalidades. A interposição ou a oposição é perante o juízo a quo, né? É perante o próprio prolator da decisão recorrida. Não faz sentido você recorrer para outro órgão se você está querendo sanar um erro de texto daquela decisão recorrida. Ok? Então, uma vez apresentado o recurso ao juízo a quo, em regra, não há necessidade de contraditório. Em regra, não há necessidade de intimar a parte contrária. Por um motivo muito simples. O recurso de embargos de declaração não tem a finalidade de reformar a decisão. É só melhorar, aclarar, sanar algum problema de texto. Por esse motivo, em regra, não será intimada a parte contrária para apresentar contra-razões. Mas te convido à seguinte reflexão. Imaginem que teve aqui a petição inicial, teve aqui a contestação, e um dos itens da contestação foi prescrição. O processo correu, veio a sentença e julgou procedente o pedido. Julgado procedente o pedido, o réu fala assim: juiz, existe uma omissão com aquela alegação de prescrição. Vossa Excelência não se manifestou na sentença sobre a prescrição. E óbvio, se o pedido foi procedente, quem ganhou foi o autor. A prescrição, a tese de prescrição, derrubaria a procedência. Então, neste caso, a prescrição deveria ter sido afastada pelo magistrado para julgar procedente pedido, o que ele não fez. Aí o juiz olha isso e fala: errei. Deveria ter apreciado a prescrição. Mas, se o pedido foi procedente, se o juiz reconhecer que existe prescrição, essa procedência cai, porque a prescrição fulmina a pretensão. Quando isso acontece, quando o que é veiculado nos embargos de declaração, o que é veiculado nos embargos de declaração torna possível fulminar a decisão anterior, nesse caso, nós temos o que a doutrina chama de embargos de declaração com efeitos infringentes. Então, o que são os embargos de declaração com efeitos infringentes? São os declaratórios cuja tese pode alterar o julgamento que foi praticado. Okay? Como eu disse para você, os embargos de declaração não têm efeito modificativo, têm efeito integrativo, mas eventualmente pode ter. E quando o recurso de embargos de declaração tiver os chamados efeitos infringentes, a possibilidade de alterar a decisão, aí sim existe a necessidade do contraditório. Neste caso, antes do juiz analisar esses declaratórios, ele vai sim ter que intimar a parte contrária para a apresentação de contrarrazões. Franqueado o contraditório, nas hipóteses de embargos de declaração com efeitos infringentes, o julgamento vai acontecer na sessão seguinte ou naquela imediatamente após. Então, existe efetivamente a rapidez, a necessidade de que logo seja julgado esse recurso, obviamente, para que o processo caminhe. Okay? Continuando aí, julgado o recurso de embargos de declaração, duas coisas podem acontecer. Alterou a decisão
ou não alterou a decisão. Se ele alterou a decisão e a parte contrária está esperando, imagina eu tenho um processo contra você, né? Saiu a sentença, eu opus ou interpus o recurso de embargo de declaração, você está esperando julgar os declaratórios para depois apelar. Sem problema nenhum. Agora, se você já tinha apelado e eu, depois disso, entrei com os declaratórios, precisamos ter atenção aí. Porque os meus declaratórios podem eventualmente alterar o teor da sentença. Só que a apelação que você havia interposto foi contra o texto anterior da sentença. Porque esse texto foi alterado em decorrência do meu recurso de embargo de declaração. Por esse motivo, se houve essa alteração, por óbvio, você tem o direito de alterar a sua apelação naquilo que houve a alteração da sentença. Okay? Então, uma vez proferido o resultado do julgamento, se ele alterou a decisão, eventual recurso interposto por você antes dos meus declaratórios, ele pode ser complementado. Okay? De novo, eu entrei com o declaratório, você já tinha apelado. Aí saiu a intimação dos declaratórios que alterou o teor da sentença. Calma, você vai poder alterar a sua apelação. Por óbvio, se não houve alteração da decisão, a sua apelação vai seguir e será julgada pelo tribunal, que é o que eu coloco aí. Se não alterou a decisão, eventual recurso da sua parte, apelação segue sem, obviamente, necessidade de complementação. Os embargos declaratórios, eles atravancam o processo, eles ganham tempo. E embora a boa-fé processual diga que não, alguns utilizam deste expediente para ganhar tempo. E se isso ficar caracterizado, se os embargos de declaração, se os embargos declaratórios forem considerados protelatórios, haverá uma multa. Haverá condenação do embargante ao pagamento de multa de até 2% sobre o valor da causa. Mas, uma vez julgado o recurso de embargo de declaração, eles podem ainda ser objeto de novos embargos de declaração. Okay? Então, você certamente já esteve assistindo TV Justiça e viu lá embargos de declaração, dos embargos de declaração, dos embargos de declaração, dos embargos de declaração do recurso especial número tal, ou do recurso extraordinário número tal. Você fala, nossa, quantos recursos de embargo de declaração já foram opostos nesse caso? Então aqui, o Código de 2015, ele deu uma limitada. Ele falou o seguinte, olha, se veio o recurso declaratório, foi considerado protelatório, multa. Se você reitera, se você insiste no declaratório, aumenta a multa e você não pode mais usar o declaratório. Okay? Que é o que está aqui. Se você insistiu, né, a reiteração dos protelatórios, dos embargos declaratórios protelatórios, a multa sobe 10%. E aí é o seguinte, para interpor outro recurso, tem que depositar a multa. Obviamente, a mesma regrinha lá do agravo interno, salvo fazenda e beneficiário da gratuidade, que recolhe ao final. E aí sim, não se admitirão novos embargos de declaração. Então, se você já teve recurso de embargo de declaração duplamente protelatório, você não pode opor um terceiro recurso de embargo de declaração. Aqui, eu chamo a sua atenção para uma súmula, que é a súmula 98 do STJ. Essa súmula, ela fala, né, se você está lendo aí o Código de Processo Civil, você está vendo que eu não passei por alguns dispositivos. Né? Não passei aqui pelo dispositivo que fala da fungibilidade entre os embargos de declaração e o agravo interno, porque disso eu já falei lá naquele vídeo que trata da fungibilidade, né? Os princípios recursais, entre eles o princípio da fungibilidade. Também não falei aqui daquela regra do pré-questionamento, porque a regra do pré-questionamento eu falei lá no vídeo que trata dos recursos especial e extraordinário. Então lá eu vou falar disso. Agora aqui, já que eu estou falando da questão da multa, do sancionamento por recurso protelatório, eu tenho que te lembrar da súmula 98 do STJ.
Súmula 98 do STJ, ela fala o seguinte, olha, embargos de declaração para pré-questionamento não são protelatórios. Okay? Pré-questionar é levantar aquela matéria, ressaltar aquela matéria, para que ela seja efetivamente tratada no texto do acórdão recorrido, para você ter presente aquele requisito da Constituição, do inciso 3 do artigo 102 e do inciso 3 do artigo 105, de que a decisão seja efetivamente, tenha a causa decidida pelo tribunal. Okay? Então, se você usar os embargos de declaração para pré-questionar, para cumprir esse requisito, para acessar as instâncias excepcionais, extraordinárias, isso não será considerado protelatório. Ok? Eis aí o recurso de embargos de declaração. Se esse vídeo te ajudou, e caso você não tenha feito ainda, deixa o like, que isso ajuda muito esse canal. É isso aí. Bons estudos, um grande abraço e até o próximo vídeo.